A nossa equipe questiona o ministro da Agricultura. Como é que esse ministério está a lidar, ou agiu, vivenciou esta crise de combustível? Vocês vão se surpreender com a resposta que obtivemos. Como é que se prepararam? Como é que fizeram face a esta crise? Vocês vão se surpreender com a resposta que tivemos. Vamos agora ao ministro aí da Administração Estatal, vamos aí ao porta-voz dos ministros e depois dou seguimento a esta linha de raciocínio informativo relacionado ao combustível e são convidados a recarregar porque queremos ouvir cada um de vocês. Carrega aí. Que faz referência sobre as causas da crise de combustível. Bom, as causas ao nível do mundo têm sido anunciadas e têm sido anunciadas as medidas e a forma de preparação, portanto, do governo para ir respondendo. Mas a falta ou a crise de combustíveis dentro do contexto do país, dentro do nosso país, é um pouco estranho, porque todos os dias temos aparecido, ou pelo menos diferentes autoridades têm aparecido a indicar que os terminais, portanto, oceânicos têm combustíveis suficientes, inclusive algumas para 2, 3 meses ou um pouco mais, e aí entra aquela fase que é a fase dos distribuidores versus aqueles que têm que fazer a venda, portanto, para as bombas e as bombas, naturalmente, para o cidadão, que é o consumidor final. Então há aqui, portanto, diferentes intervenientes e diferentes limites. Há uma equipa que está a trabalhar intensamente, com relatórios preliminares. Há várias situações, algumas regulares, algumas irregulares, mas em termos de regularidade já há medidas que têm estado a acontecer. Há distribuidores que já têm licenças cassadas, acho que devem ter acompanhado na semana passada, pelo menos um distribuidor foi cassada a sua licença e suspensa por ter estado a distribuir combustível de forma irregular, utilizando um caminhão-tanque e não as próprias bombas. E por aí em diante, medidas como estas vão continuar a ser tomadas. No entanto, o que se está a fazer é apelar a todos que estão na escada, ou portanto na escala da distribuição de combustível, que o façam de forma segura para evitar que não corramos em perigos e destruição e até em situações de perigo para próprios moçambicanos que, na procura deste serviço, encontrem lá infortúnios, incidentes, até porque estamos a lidar com substâncias altamente que podem provocar incêndios com alguma facilidade. Então, há um conjunto de atividades que estão a ser feitas, e aqui inclui-se as autoridades, as inspeções de fiscalização, os bombeiros, entre outras entidades. Não só, mas também a polícia tem estado muitas vezes envolvida para ajudar a coordenar um conjunto de esforços. Não percebi. Como os meus telespectadores do Diário do Povo provaram que às vezes nós falamos uma e outra coisa e não percebem uma e outra coisa. Eu vou pedir à produção, coloque mais uma vez, eu peço a vossa atenção, de modo que nós não possamos nos perder aqui na nossa análise. Produção, eu vou pedir que carregue mais uma vez este apontamento de reportagem e o senhor está em casa. Preste atenção, ponto a ponto, de modo em que o seu comentário não fuja daquilo que é a realidade trazida aqui nessas telas. Atenção, eu podia mandar parar aqui, ponto, quero dizer, mas não, deixe tudo aqui ao vosso critério. Faz favor, carregue mais uma vez, por favor. Esta relaciona-se também um pouco com a pergunta do colega que faz referência sobre as causas da crise de combustível. Bom, as causas ao nível do mundo têm sido anunciadas e têm sido anunciadas as medidas e a forma de preparação, portanto, do governo para ir respondendo. Mas a falta ou a crise de combustíveis dentro do contexto do país, dentro do nosso país, é um pouco estranho, porque todos os dias temos aparecido, ou pelo menos as diferentes autoridades têm aparecido a indicar que os terminais, portanto, oceânicos têm combustíveis suficientes, inclusive algumas para 2, 3 meses ou um pouco mais, e aí entra aquela fase que é a fase dos distribuidores versus aqueles que têm que fazer a venda, portanto, para as bombas e as bombas, naturalmente, para o cidadão, que é o consumidor final. Então há aqui, portanto, diferentes intervenientes e diferentes limites. Há uma equipa que está a trabalhar intensamente, com relatórios preliminares. Há várias situações, algumas regulares, algumas irregulares, mas em termos de regularidade já há medidas que têm estado a acontecer. Há distribuidores que já têm licenças cassadas, acho que devem ter acompanhado na semana passada, pelo menos um distribuidor foi cassada a sua licença e suspensa por ter estado a distribuir combustível de forma irregular, utilizando um caminhão-tanque e não as próprias bombas. E por aí em diante, medidas como estas vão continuar a ser tomadas. No entanto, o que se está a fazer é apelar a todos que estão na escada, ou portanto na escala da distribuição de combustível, que o façam de forma segura para evitar que não corramos em perigos e destruição e até em situações de perigo para próprios moçambicanos que, na procura deste serviço, encontrem lá infortúnios, incidentes, até porque estamos a lidar com substâncias altamente que podem provocar incêndios com alguma facilidade. Então, há um conjunto de atividades que estão a ser feitas, e aqui inclui-se as autoridades, as inspeções de fiscalização, os bombeiros, entre outras entidades. Não só, mas também a polícia tem estado muitas vezes envolvida para ajudar a coordenar um conjunto de esforços. Até quando os subsídios dos combustíveis
esta informação também não foi prestada porque também não sabemos até quando vai durar esta situação. Permita-me, Valério Chacoatiara, 2 segundinhos só, nessa linha mesmo, o início da intervenção do ministro. Mandarei parar, o início mesmo. Deixa-me ouvir o início. Esta relaciona-se também um pouco com a pergunta do colega que faz referência sobre as causas da crise de combustível. Bom, as causas ao nível do mundo têm sido anunciadas e têm sido anunciadas as medidas e a forma de preparação, portanto, do governo para ir respondendo. Mas a falta ou a crise de combustíveis dentro do contexto do país, dentro do nosso país, é um pouco estranho, porque todos os dias... Nós temos uma resposta para as reais causas da crise de combustível no mundo, já se sabe. Mas em Moçambique é estranho. Vocês fazem perceber aqui, eu deixo nas vossas mãos, eu podia mandar para ponto a ponto, eu só preferi mandar para esta parte aqui. Posso confiar em vocês, cartas de horas, para chacoalharem o assunto? Colocamos 2 vezes o apontamento de reportagem. No mundo, é sabido quais são as causas da crise, da escassez, da falta de combustível no mundo, sabemos. Guerra isto, YZ, do Estreito de Hormuz, etc, etc. Mas em Moçambique, as razões são estranhas. Não sou eu quem diz isso. Não sou eu quem está a dizer isto. É o governo que diz que são causas estranhas, estranhíssimas. A pergunta que eu daria de seguida é: há quanto tempo estamos com essa crise de combustível no território nacional? Há quanto tempo? É justo que ainda mantenha-se estranho. Uma coisa é 1 semana, 2 semanas, vamos dizer, ainda está a se investigar. Agora, o tempo que passou ainda continua a ser algo estranho, sem resposta. Depois, para subsidiar aqui a estranheza, trazemos casos isolados. Que casos isolados? Que não foi uma investigação. Um caso em que nós exibimos aqui no Diário do Povo. Um caminhão cisterna ali a levar combustível de umas bombas. É desse caso que está a falar aqui o ministro. Dos casos investigados, que não foram mediatizados, que não foi a imprensa, que não foi o cidadão anônimo que filmou e trouxe na tela. Quais são? Que caçaram licenças. Há uma série de questões que podemos colocar aqui em torno deste assunto. Ai. As linhas estão prontas. Tenho que deixar os 2 chacotearem aqui os assuntos. Nessa edição do Diário do Povo, esta semana. Ok. Nesta semana, os senhores têm a primazia de falar aqui, de analisarem. Caríssimos e caríssimas, ouvimos aqui as declarações do ministro. Vamos tentar aqui ouvir 3 pessoas. 3 pessoas de uma forma rápida. Tem indicação da minha produção que ainda enfrentamos a mesma dificuldade. Então vamos usar aquela estratégia, aquela via, aquela tag. Ligue, não se preocupe em me ouvir, é só ligar e deixar ficar a sua opinião. Vamos usar aqui um atalho que é este. Assim que perceber que foi atendido, é só deixar ficar a sua opinião. Porque nós aqui estaremos a ouvi-lo. Infelizmente o senhor não vai conseguir me ouvir. Infelizmente o senhor não vai conseguir ouvir as minhas perguntas. Assim sendo, nada vou questionar, o senhor só vai expurgar, vai deixar ficar a sua opinião. 3 moçambicanos. A seguir, prepare-me, Valério, prepare-me a seguir a cor do combustível, os bidões. A seguir, chamo esse vídeo. Daqui a nada. 85-359-927, o número está à disposição. Vamos descortinar, vamos chacotear Moçambique. Estamos nesta edição do Diário do Povo, com as linhas abertas para poder trocar impressão, poder ouvir, poder interagir com os senhores, com as senhoras que estão ligados a esta edição penúltima desta semana Diário do Povo. 85-359-927. Tem algum comentário? Tem alguma coisa a acrescentar? Tem alguma visão que acha que deve ser partilhada a CQA com todos os moçambicanos que estão conectados ao Diário do Povo hoje? 85-359-927. Repito, 85-359-927 é o nosso número que está à vossa disposição, minhas senhoras, meus senhores. Afinal, que estranheza é essa que é mencionada pelo ministro? O ministro tenta desenvolver, justificar esta estranheza. A justificação chega em alto e bom som aos senhores, é recebido, é aceitável, é acolhedora, lima todas as dúvidas. Ora viva! Bom dia, perdemos. Um falou mais alto, que a vontade do nosso traidor está do outro lado.
de deixar ficar a sua opinião. O Tum falou muito mais alto que a vontade, que o desejo deste moçambicano de expor, de expurgar, deixar ficar a sua visão. Ora viva, bom dia, esteja à vontade. Bom dia. Esteja à vontade. Alô? Exato, vamos a isso, meu caro. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos a isso. Está certo. Ok? Epa, a preocupação aqui acerca do nível é maior. Ok. O presidente, né? Epa, não sabe trabalhar, esses ministros. Não sabem trabalhar. É muito complicado, assim. Assim, todos os preços vão subir. É melhor eles saírem todos. Estamos cansados, nós. Muito cansados. Muito cansados. Um país sem justiça, sem nada. Não pode ser assim. Olha. Todos os dias estamos a reclamar. Todos os dias. Não podem fazer isso. Para trás ficou o nosso testador que diz: todos os dias estamos a reclamar, não podem fazer isso. O senhor também pode seguir o exemplo do nosso telespectador, não conseguia ouvir a minha questão, não conseguia, assim que ouvir aqui, mas mesmo assim deixou ficar a opinião dele. Pode seguir a mesma via, é só ligar, percebendo que já foi atendido, deixe ficar aqui o seu comentário, a sua visão sobre o assunto em causa. O nosso testador diz que isto não está bom. Todo santo dia estamos aqui em reclamações e murmúrios por causa de combustível. Já sabemos os fatores globais mundiais. Agora, internos, quais são? Bom dia. Esteja à vontade, meu caro. É assim, nós estamos a passar mal. Sim, bom dia. Sim, é assim, essa coisa de subida do combustível, para mim não faz sentido. O governo, o que podia fazer era aumentar o preço para transportadores, esse dinheiro de subsídio, aumentar carro, comprar transportes para o país, não faz sentido. Porque o país quer pagar de transporte, mas o governo tenta subsidiar os transportadores. Então, daqui a Maputo, a norte, são quantos transportadores? São quantos? Mas o governo podia comprar o quê? Transporte, aumentar. Isso aqui de falta de transporte, isso vai continuar até se o governo aqui, desde há muito tempo, vem fazendo essas coisas, que subsidiar. Ok. O nosso irmão diz que não está certo. Ligou aqui o nosso telespectador, o segundo, por sinal, desta edição do programa Diário do Povo. Esse assunto de subsidiar, infelizmente o nosso irmão não conseguiu concluir o seu raciocínio nesta penúltima edição do Diário do Povo e nesse tema que estamos aqui a tentar descortinar. Estamos a fazer porque este é um mal que está... Esteja à vontade, meu caro. Bom dia. Esteja à vontade. Bom dia. Bom dia, esteja à vontade, irmão. Vamos a isso. Estou em linha? Está, sim. Epa, senhor Massango. Epa, este governo não está para trabalhar para o povo. Se estivesse a trabalhar para o povo, o que eu estou a ver é o seguinte. Antes de aumentar o combustível, antes de trazer tudo isso aqui, eles deviam trabalhar primeiro com os transportadores. Entrava numa reunião, estudar entre eles como vão fazer. Depois disso é que vão aumentar. Para você ver, tudo está desorganizado. Hein? Você já viu onde você primeiro ir no casa de banho, ir para a casa de banho sem ter água no casa de banho para tomar banho. Isso está fazendo o governo. De entender que eles não sabem trabalhar. Se eles estão cansados desse país, convém deixar, porque esse parece que é um mercado. Moçambique não é mercado. Moçambique é um país bem estruturado, bem organizado, tem instrumento, tudo para nós vivermos bem. Mas não há emprego, não há nada, o hospital é uma porcaria, transporte é uma porcaria. Convém isso, para mim, a minha intenção, vale a pena deixar para os outros entrar no país que não tem a possibilidade para governar isso. Porque estão ali, a Frelimo já está cansado, não querem nada. Tudo que está a fazer é Frelimo sabotagem. Só para ver, mesmo uma pessoa numa que não tem capacidade para ver se isso aqui é uma desorganização. Eles estão cansados de conversar aí, não vale a pena.
É hospital, não tem nada. É transporte, não tem nada. Sabe, manica, a população está sofrendo por causa de essas coisas de mineral. Estão sofrendo ali. Água suja, vai para Niassa, a mesma coisa. Está em problema agora. Está tudo arrebentado, não tem nada. Nem para os carros andarem em problema. São, mesmo dentro da cidade, vamos na cidade, tudo arrebentado. Isso é uma pouca vergonha. Se eles não têm capacidade, é deixar. É deixar a pessoa. Não são eles que estudaram, sei que Moçambique. Há muitos com capacidade de poder resolver isto. Muito obrigado. Obrigado, meu pai. Meu pai aponta o dedo acusador ao partido no poder e diz que isto é uma autêntica sabotagem. Não é incapacidade, é sabotagem.